pessoal do 7º ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre. Não sei se você já pegou a apostila, a minha já está aqui em mãos. Eu estou amando as novas apostilas e particularmente o conteúdo de vocês desse bimestre é um conteúdo que eu sou apaixonada e pela capa do nosso slide talvez você já tenha identificado, né? O primeiro conteúdo que eu amo, que a gente já trabalhou, foi o cinema. E agora a gente chega no segundo conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre fotografia, luzes da modernidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da fotografia, como eram as primeiras imagens ou como elas eram feitas. Nós vamos falar sobre as técnicas fotográficas, sobre as mudanças no processo da foto analógica para a foto digital, a mudança nas câmeras. Vocês podem ver que eu trouxe algumas câmeras hoje. Nós vamos conversar também sobre as técnicas de enquadramento. Então vai ser uma aula muito legal, com uma atividade também bem divertida e bem, assim, vocês vão ficar instigados para ver o resultado final logo. E eu espero que vocês gostem. Nós vamos usar a nossa apostila, não sei se você já está com ela, mas de qualquer forma você vai ter acesso aos slides depois e você vai já está tendo acesso a essa videoaula. Então vamos lá, para a gente falar de fotografia, né, nós vamos falar nesse bimestre, nós precisamos primeiro entender o que quer dizer fotografia. Olha só o que a prof colocou aqui. Fos quer dizer luz. Grafes ou grafê é estilo, pincel. Então a fotografia nada mais é que desenhar com a luz. Desenhar com a luz, prof. Como assim desenhar com a luz? A gente já vai chegar em alguns exemplos que você vai conseguir entender de uma forma mais clara o que é esse desenho com a luz. Mas, agora falando teoricamente, quando a luz ela incide sobre um material sensível, um material que seja sensível à luz, ele vai desenhar aquela cena. Toda vez que eu pego um material que é sensível à luz e eu expor ele à luz, a luz vai desenhar o que está sendo projetado atrás, o que está atrás daquele material. É mais ou menos assim que funciona. Eu sei que dessa forma que eu expliquei, assim, meio rápido, sem entender muito o início do conteúdo, fica mais difícil. Mas ao longo do processo, você vai entender exatamente o que é a fotografia e como que ela funciona. Para falar de fotografia, a gente precisa falar desse rapaz aí, o Niepce, e também sobre a heliografia. O Niepce, ele vai ser responsável pelos avanços no mundo da fotografia e pelas primeiras imagens que foram produzidas, tá? No início, quando ele começou a desenvolver, ele produzia as imagens, elas apareciam, mas rapidamente elas já desapareciam. Então ele não conseguia produzir uma fotografia que permanecesse. Ela durava alguns minutos, depois ela acabava que sumia e ele teve que evoluir um pouquinho mais os avanços para ter a fotografia permanente. Entre 1826 e 1827, ele vai desenvolver a técnica da heliografia. E aí, com essa técnica, ele vai conseguir ter imagens permanentes. Mas para produzir essas imagens, elas precisavam ficar 8 horas expostas à luz, para que as imagens então aparecessem num suporte. Vamos pensar nessa palavra. O que é suporte? Suporte é o material onde a arte acontece. Por exemplo, o suporte da dança é o corpo. Eu preciso do corpo para que a dança aconteça. O suporte da pintura depende, pode ser uma tela, pode ser uma folha, pode ser um tecido, tem vários suportes para pintura. No caso aqui da fotografia, eles pegavam e esse suporte onde a foto ia aparecer, onde as imagens iam aparecer, esse suporte tinha que ficar exposto à luz por pelo menos 8 horas para que aparecesse um pouquinho da imagem. E aí a gente tem o exemplo aqui da heliografia, né? Que é o que? Gravar com o sol. Essa imagem, esse suporte exposto ao sol vai gravar a imagem que eu quero que apareça. Nesse lado aqui, ó, a gente tem uma heliografia. Qual que era o suporte? Uma placa de estanho, tá? Era o material. Tá bem fraquinho, se vocês olharem na apostila de vocês também na página 7, você vai perceber que a imagem é fraquinha mesmo. Professora, isso é uma fotografia? Não dá pra ver nada. É a vista da janela do Niepce. E ele conseguiu produzir essa imagem, ainda que fraca, e se a gente for comparar com as fotografias de hoje, parece que não tem qualidade nenhuma, mas isso foi um grande avanço para a técnica fotográfica. E um tempo depois, tá?
essa imagem foi reproduzida. Eles tentaram de alguma forma trabalhar nessa imagem para trazer uma nitidez melhor do que se foi retratado. E aqui a gente tem uma reprodução, tá? Da imagem que o NIEPS fotografou da janela dele. E a gente chega na nossa primeira máquina fotográfica, que foi criada em 1839, pelo Daguerre. O Daguerre ele era um pintor e ele vai se dedicar também às pesquisas de imagem fotográfica. E aí ele vai criar essa máquina, tá? Que vocês estão vendo aí, que é daguerreótipo. Ele é o Daguerre e a máquina é daguerreótipo. A gente tem um exemplo ali. Lembra bastante, gente, o cinematógrafo. Se vocês prestaram bem atenção, a caixa da câmera escura lembra bastante do cinematógrafo. E a gente tem uma curiosidade que tem na apostila de vocês, aqui na página 8, tá? No dia 19 de agosto é considerado o Dia Mundial da Fotografia. Por quê? Foi nesse dia que o governo francês anunciou que eles tinham acabado de adquirir um daguerreótipo. Então, como eles compraram essa máquina nesse dia, eles colocaram essa data como o Dia Mundial da Fotografia. Então, tá ali, a câmera de daguerreótipo produzida pelo francês Girolles. Seguindo, olha só, a gente tem uma imagem aqui, essa fotografia produzida pelo daguerreótipo, e a fotografia que é produzida pelo daguerreótipo também é chamada de daguerreótipo. Lembra lá do cinema? Era o cinematógrafo e o material que ia dentro do cinematógrafo era o fotograma. Já aqui, a fotografia recebe o mesmo nome da máquina, daguerreótipo, as duas coisas. Percebam que agora a gente consegue ver com uma nitidez melhor a imagem fotografada. Então, essa técnica já foi um pouquinho mais desenvolvida, a máquina um pouquinho mais avançada para fotografar. E aí, olha só, 1835, o Fox Talbot, ele vai descobrir o negativo. O que é o negativo? Primeira pergunta para vocês. Vocês já viram, sem ser na internet, ou num cartaz, ou na escola, vocês já pegaram na mão esse material aqui, chamado de negativo? Sim ou não? Talvez tenha alguém assistindo com você aí mais velho e falou assim, eu tenho aqui em casa guardado, ou eu já vi na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Isso aqui é o negativo. O que o negativo vai permitir? Até então, as fotografias, elas eram produzidas e você tinha apenas aquela cópia, eram cópias únicas. Com a descoberta do Fox, que ele vai desenvolver o negativo, agora essa mesma imagem, ela pode ser copiada, porque esse negativo permite que eu faça cópia das imagens. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, e eu tenho que mostrar para vocês também, ao vivo e a cores, um filme que possui um negativo, mas vamos seguindo por enquanto. Olha como que era o processo da fotografia, tá? O caminho analógico da fotografia. Já nós vamos ver novamente esse esquema. Primeiro, eu tiro a fotografia e olha só, olha a câmera que está ali, a câmera que eu trouxe para vocês, ela é similar. Essa câmera aqui, ela é de 1950 e por incrível que pareça, essa câmera que está aqui para vocês também é de 1950. Ainda, essa aqui, ela era do meu pai, eu usei muito ela na infância e ela ainda tinha acoplado um flash gigantesco. Só que esse flash se perdeu com o tempo, então ficou somente a câmera. E olha que legal, pra gente pensar agora nas curiosidades, né? Ela vinha nessa capa muito estilosa, gente. Olha que capa mais estilosa. Vou mostrar pra vocês tudo como se a gente estivesse na sala de aula. Se estivéssemos na sala de aula, vocês iam poder, inclusive, pegar na câmera e ver como ela era. Então, olha só. Essa capa, super discreta e estilosa. E a Prof. Ari, adolescentezinha dos anos 2000, 98, 99 para 2000, andava com a sua câmera pendurada no pescoço. Ia para os passeios de escola com essa câmera pendurada no pescoço. Então, assim, muitas fotos que eu tenho de pré-adolescente até o inicinho da adolescência foi feito com essa câmera. Eu acredito
que ela já não funciona mais. Mas pra ser bem sincera, eu nunca mais testei ela, mas eu confesso que nesse momento eu estou um pouco curiosa. Ela tem algumas peças dentro dela que estão enferrujadas já, mas quem sabe a gente ainda não faz ela funcionar e eu trago pra sala pra gente tirar algumas fotografias analógicas. Então olha só, o caminho. Primeira coisa, eu precisava comprar um filme. Então, vou chegar mais perto de vocês. Olha só essa caixinha. Diz assim, ó, filme para fotos em cores, 36, super. Essa caixinha aqui é o que a gente fala do filme fotográfico, que a gente comprava exatamente do jeito que tá aqui, ó. Você comprava o filme na caixinha. Quando você chegava em casa e tirava seu filme, você tinha que colocar na câmera. Mas tem uma coisa interessante. Nós tínhamos filmes de 12 poses, 24 e 36 poses. Esse aqui de 36. O que quer dizer isso? Que pelo menos 36 fotos você vai conseguir tirar com esse filme. Geralmente os filmes eles vinham com uma margem de erro para cima. Então às vezes tirava 38, 39, sempre passava um pouquinho do número que vinha informando aqui. 36, 24 ou 12. Esse filme, depois de comprado, vamos ver se eu consigo, se eu ainda sei colocar o filme na câmera, né? Você tinha que encaixar ele aqui na câmera. Eu acho que eu não sei mais colocar, mas tudo bem. É que essa câmera antiga aqui, ela tem um esqueminha diferente. Eu vou colocar na outra é mais fácil de colocar. Vamos só ver se a prof sabe abrir ainda as câmeras, né, gente? Tecnologia veio e mudou um pouquinho a nossa forma de agir. Olha só. Então, você pegava o filme, você encaixava ele aqui, ó. Tá vendo que eu encaixei? E aí, você puxava um pouquinho aqui. Esse filme que era puxado, ele engatava, aqui tem um outro encaixezinho. Ele encaixava aqui e ele começava a rodar. Por que eu não vou puxar isso aqui pra mostrar pra vocês? Porque esse filme, ele tem fotografias tiradas já. Só que nunca foi revelado, então por isso que ele tá aqui ainda, mas vamos revelar esse filme. Então o que acontece? Você colocava o filme ali dentro, você tirava as suas fotos. Depois que você terminava de tirar suas fotos, e no caso dessa câmera, você tinha que quase carregar a próxima foto. Então você puxava aqui, depois que você soltava, você apertava e tirava a foto. Terminei todo o meu filme. Aqui tem um visorzinho, ele é bem pequeno, vocês não vão conseguir ver, mas que tem uma numeração. Todas as câmeras têm, tá? As analógicas. Essa aqui também é analógica e ela também tem esse visor. Ela te mostra o número de fotos que você já tirou. Então ela vai te sinalizar quando acabar o número de fotos do seu filme. Quando ela termina, ela trava. Se você tentar tirar foto, ela não vai tirar mais. Aí o que você tem que fazer? Rebobinar o filme. Aí você vai apertar um botão na câmera que vai puxar o filme inteiro. Você abre a câmera e tira seu filme desse jeitinho aqui, ó. Do jeitinho que tá o filme da prof. Pra você poder mandar pra revelar. Então olha só. Peguei o meu filme, coloquei na câmera, tirei as fotos. Terminei de tirar as fotos, eu tenho que levar num lugar de revelação de foto. Hoje já não é tão comum você encontrar casas de revelação de fotos. Tem muitos lugares que imprimem a foto digital, mas revelar já não é tão comum. Essas fotos iam para uma empresa especializada em revelação. Olha só, sala escura com equipamentos para revelação fotográfica. Essas fotos, então, eram reveladas. E quando você ia retirar essas fotos, você recebia um envelope com todas as fotos e não mais esse rolinho, mas as fotos, os negativos, nesse formato aqui. Daí você recebia todas as suas fotos reveladas e um plastiquinho contendo o negativo de todas as imagens. Por quê? Caso você quisesse fazer cópias, era só você levar esse negativo novamente lá e eles conseguiam reproduzir outras cópias das fotografias. Mas o que acontecia nesse processo geralmente da câmera analógica? Lembra que a gente falou que fotografia é desenhar com a luz? A luz incide no material sensível, no caso, o material sensível aqui vai ser o filme fotográfico, e aí essa luz desenha, olha o que acontece, e acontecia muito. Vamos supor que eu tô aqui com a minha câmera tirando foto de qualquer coisa, e eu não percebo que o botãozinho lateral aqui da minha câmera, ó, ele tá apertado. E eu não percebo, não dá pra ver muito bem, mas ó, minha câmera tá aberta, pouquinho, mas tá aberta, ó. O que vai acontecer com as minhas fotos? Elas provavelmente vão queimar, porque tem luz, ó, entrando por outros lugares. O único lugar que vai receber luz, que é para receber luz na câmera, é a lente. E é uma luz rápida. Eu aperto, a lente abre e ela já fecha. Se a minha câmera tiver com problema e tiver com entradas de luz em outros lugares, ela provavelmente vai queimar o filme. Por quê? Porque a luz entra
e desenha no filme. E se não está focado nada na lente, às vezes até a lente está fechada, ele vai simplesmente só queimar esse material sensível, porque o filme é o material sensível da foto. O que acontecia na adolescência da prof? Muitas vezes a gente ia para os eventos e levava a câmera com o filme novinho, 36 poses, para tirar foto do aniversário, do show, da formatura, do retiro que você foi. E aí, às vezes, você tirou foto, vamos pensar num exemplo aqui, você foi num show, o show dos seus sonhos, né? Vamos pensar agora aqui, sei lá, o show do Morada, o show, deixa eu ver quem tá cantando agora, da Priscila Alcântara, da Isadora Pompeu. E aí você conseguiu tirar uma foto com a Priscila Alcântara. E você ficou super feliz porque você tirou uma foto com ela, com a sua câmera analógica. Nós estamos falando do caminho analógico, tá? Essas duas câmeras são analógicas. Essa com o flash que era acoplado e essa aqui já é com flash nela mesmo, tá? Integrado. Aí você foi faceiro lá, você tirou suas fotos, bem feliz. E aí, primeiro, você pagou pelo filme. Naquela época, isso imagina, mais de 15 anos atrás, uma caixinha de filme dessas custava em torno de R$25. Uma caixinha para 36 poses. Entre 20 e 25 reais. Você primeiro comprava o filme e colocava na máquina, tirava suas fotos. Depois você tinha que pagar mais um valor, que eu não lembro agora o valor, mas eu acho que era um valor parecido com o valor do filme, para revelar as suas fotos. Então pensa, você foi no show, tirou sua foto lá com a Priscila Alcântara, que era o seu sonho tirar foto com ela. Você não viu essa foto porque você tirou com a câmera analógica, lembra? E câmera analógica a gente não tem como ver como ficou. A gente tem que confiar aqui, ó, no foco e tirar a foto. E aí você foi revelar seu filme e ficou todo ansioso para ver como ficou as fotos e foi buscar e pegou aquele envelope. Das 36 fotos que você tirou, você já viu no envelope que estava escrito 12. Aí o seu coração quase parou, porque das 36, só 12 foram reveladas. Ah, prof, eles não quiseram revelar as outras? Não, não é isso. Quer dizer que das 36 poses, das 36 fotos que você tinha, somente 12 prestaram, somente 12 saíram. Todas as outras queimaram. Ou porque a câmera está com problema, está com entrada de luz, ou porque o filme foi mal colocado, ou às vezes porque o filme ficou muito tempo na máquina, porque às vezes as pessoas deixavam, não gastavam todas as fotos, e deixavam meses e meses o filme dentro da câmera. E às vezes ele mofava, e aí perdia-se aquelas poses. E aí você pegou o envelope e foi ver quais fotos que saíram. E aí você começou a ver as fotos. Ah, você na fila do show, você com as suas amigas. Ai meu Deus, cadê a foto que eu tirei com a Priscila Alcântara? De repente chega na foto que você tirou com a Priscila Alcântara. Aí tá você sorrindo, e aí aqui você vê que tem um braço que é da Priscila Alcântara, e de repente aqui a foto começa a ficar amarelada, 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 até que ela fica vermelha e não aparece a Priscila Alcântara. O que aconteceu com essa foto? Por que saiu desse jeito? Ela queimou uma parte da fotografia e pode ser por vários fatores. Quando a gente fala principalmente de shows que tem iluminação, a maioria das fotos analógicas dessas câmeras simples, não profissionais, em shows, elas não davam certo. Por quê? Eu vou tirar uma foto sua. Se vem uma luz contra a câmera, essa luz vai desenhar junto no meu material sensível, que é o filme. Então, essa luz que vem contra a câmera, ela ajuda a queimar o filme. Então, provavelmente, essa foto queimou, seja por luz, por mau uso, e entre outros fatores. Então, acontecia muito isso, da gente ter uma expectativa toda para revelar as fotos e, de repente, as fotos não darem certo. Então, era uma coisa meio trágica que a gente tinha com as fotos analógicas, né? Já nós vamos falar da foto digital e aí muda um pouquinho esse cenário. Então, olha só, os tipos de revelação. Tudo isso está na página 9 da apostila de vocês, tá? Mas eu quis colocar aqui pra gente ver junto. Fotografia analógica em preto e branco. Foto preto e branco foi a primeira que surgiu. Então, ela vai ser a pioneira no processo de revelação. O filme e o papel fotográfico é gravado de forma que as áreas claras da imagem capturada apareçam escuras no negativo. Ou seja, o negativo ele vai ser sempre invertido. Se a imagem ficou escura na fotografia, no negativo vai aparecer claro. É sempre, sempre, sempre invertido. Sabe aquele filtro que geralmente vocês usam no celular? Que é um filtro que se chama negativo? Quando você coloca esse filtro, aparece até a estrutura óssea dos dentes, a mandíbula e tudo mais. O negativo era exatamente isso. Você via todas as imagens invertidas.
E geralmente às vezes aparecia estrutura óssea também no negativo, porque ele fica com as imagens invertidas. Na fotografia analógica colorida, na revelação as cores são capturadas em negativo, também invertidas, tá? Na preto e branco a gente só tem o preto e o branco, então no negativo aparece só as imagens escuras. Aqui no negativo de foto colorida, elas vão ser invertidas. Então, se era uma cor clara, estava com a camiseta amarelinha clara, no negativo vai aparecer como se fosse preta. Ela sempre inverte para um tom bem oposto de cores. Aqui tá falando, né, que os cianos, que é um azul, se transforma em vermelho e vice-versa. A gente não vai entrar nesse contexto de cores agora, é só pra gente entender que no colorido as cores invertem. E na preto e branco, tudo aquilo que é escuro, tudo aquilo que é claro, no negativo fica escuro. Não tem inversão de cor porque só é preto e branco. Na colorida são as cores mesmo que se invertem. Na digital, gente, já é um outro contexto que eu quero falar para vocês na próxima imagem. Olha só. Essa imagem vocês não têm na apostila, mas eu quis colocar porque eu acho que ela exemplifica bem esse processo analógico para o processo digital. O processo analógico, acabamos de falar. E olha de novo a câmera que aparece aqui, muito parecida com a câmera que eu trouxe para vocês verem hoje. Então, olha só. A câmera para o filme. Esse filme vira um negativo, que está aqui dentro, ele é revelado e eu tenho a fotografia ali em mãos, tá? Nesse exemplo aqui, ó, a gente já vê a imagem invertida as cores, tá? Qual que é o processo digital? Não vou poder passar para o outro lado, senão vocês não vão me ver e eu vou ficar na frente da TV também, então eu vou mostrar por aqui. Tirei a foto. Esse ponto, em partes, é igual ao outro. A diferença é que para a câmera analógica, eu não posso só pegar e fazer assim com a câmera. Eu preciso olhar na lente e enquadrar pela lente. E aí eu tiro a foto. Já na digital, ó, temos aqui uma câmera digital, que por incrível que pareça está guardada há muitos anos, mas ela ainda tem bateria, está inclusive ligada. Na digital, eu não tenho um visor nessas básicas. Na semi-profissional e profissional, eu já tenho um visor. Visor não, perdão, eu tenho uma lente para eu poder olhar. Nesse caso aqui não tem, ó, é só a tela. Então eu posso olhar na tela, escolher o que eu quero fotografar, e simplesmente eu tiro a foto ali. Só que qual que é o processo da digital? Tanto aqui tem o visor aqui e aqui tem a lente. Eu tiro a foto digital e hoje a prof trouxe várias coisas parecidas com o que está nos slides, né? Olha a câmera, bem parecida também, principalmente se ela estiver ligada, vai ser, ó, essa câmera. Dessa câmera, olha que diferença nesse caminho digital, que já mudou, na verdade. Eu tiro o meu cartão de memória, que ele fica dentro da câmera geralmente, vocês conhecem cartão de memória, essa minha câmera não está com cartão de memória, mas você pega o cartão de memória, passa para o computador e pronto. Para você ter a foto em mãos, você vai ter que imprimir em casa ou levar num lugar para imprimir, mas a partir do momento que você apertou o botão, você já tem a imagem ali. Para você decidir se quer ela ou não, você vai descartar aquela imagem. Então você já tem nesse processo digital, e aí você escolhe se imprime ou não. Esse esquema, se a gente for pensar, ele já mudou, porque antigamente a gente utilizava 100% as câmeras digitais. Hoje nós utilizamos o celular. E a maioria das fotos, elas não são impressas hoje. Eu tiro a foto e rapidinho aqui, ó, eu já posto no Facebook, no Instagram, em alguma plataforma, em alguma rede social, e eu paro por aí. Não é o meu caso, porque eu gosto realmente de imprimir fotos. Mas esse caminho digital, ele não para de se transformar. As fotos digitais começaram a ser populares e as câmeras digitais estarem na casa da população em geral, lá por 2002, 2003, foi que começou a surgir para valer mesmo as câmeras digitais. Só que de lá para cá, raramente alguém usa uma câmera como essa aqui que eu tô segurando. Talvez você tenha na sua casa, como a minha, desligada há muito tempo, sem bateria, tipo, sem uso. Porque você acaba utilizando o celular, porque as câmeras de celular evoluíram muito a ponto de ter uma tecnologia tão boa quanto das câmeras digitais. E aí a gente segue, né, nessa discussão sobre a fotografia, para pensar na fotografia como arte. Quando ela surge, gente, a ideia da fotografia não era que ela seria arte. Ah, eu vou fazer uma fotografia para registrar isso porque é bonito. Quando ela surge, ela era apenas um registro documental. Era a ideia de registrar
um acontecimento ou registrar uma pessoa sem a necessidade de contratar um pintor. Porque até então, por exemplo, os autorretratos, eles eram feitos pintados. Eu contratava um pintor renomado e esse pintor fazia o autorretrato. Ah, eu quero registrar o jardim da minha casa. Era tudo através da pintura. Então a gente não tinha como simplesmente captar aquele momento. E a fotografia, ela vem com essa ideia de registrar o momento, não pensando necessariamente em arte. Eu coloquei aqui para vocês, registro documental. O que seria a gente pensar nos dias de hoje um registro documental fotográfico? Ah, pessoal, eu cheguei aqui na sala e hoje nós vamos fazer um registro documental do 7º ano tal. Não vou citar letras, né? Nem turma, para vocês não ficarem com ciúmes uns dos outros. Então, assim, hoje eu vou fazer um registro do 7º ano. Todo mundo sentadinho. Eu chego aqui num canto da sala, um canto que proporcione uma maior visão da turma. E vocês paradinhos, do jeito que vocês estão, eu chego e tiro a foto. Registro documental. Sabe aquelas fotos antigas que talvez vocês tenham na casa dos avós ou na casa do bisavô, da bisavó? Às vezes é foto de casamento, tá? Os noivos paradinhos, as criancinhas na frente, nem um sorriso, todo mundo parado assim. Registro documental. A ideia não é que fosse uma foto artística do seu avô colocando aliança no dedo da sua avó ou do casal dando o primeiro beijo no altar. Não era essa a ideia da fotografia. Era simplesmente registrar que eles se casaram. Aquela foto quase se tornava um documento de que eles se casaram. Mas depois, ó, coloquei aqui, em 1970, a fotografia vai começar a ser pensada como arte mesmo, de produzir coisas diferentes na fotografia. Só que olha só, apesar de ser fácil de produzir a fotografia, ela não é simples de compor a imagem. Tirar uma foto é simples, eu chego e aperto o botão da minha câmera ou o botão do meu celular. Agora, criar uma imagem com uma ideia de arte, eu preciso de um olhar artístico e uma outra forma de criatividade e de olhar sobre aquele objeto que vai ser fotografado ou sobre aquela pessoa que vai ser fotografada. Exige vários elementos. Eu vou usar de exemplo o meu filho, o Theo. Olhem essa foto dele. Ao fundo, um paninho qualquer, um coeiro estampadinho. Ele com a sua roupa maravilhosa de Minions. Nessa imagem, eu acho que ele tinha em torno de uns 10 dias, de 10 a 15 dias mais ou menos. Eu posso dizer que essa fotografia é arte? Ai, sim, é arte porque meu filho é lindo e maravilhoso. Sim, eu acho ele lindo e maravilhoso. Mas eu não posso dizer que essa produção fotográfica é arte. Essa produção fotográfica é um registro documental. Eu vi meu filho dormindo, eu achei fofo e eu quis o quê? Registrar aquele momento em que ele estava dormindo. Para eu lembrar de como era ele dormindo bebê, para eu mostrar para ele futuramente como ele era dormindo, quando era bebezinho. É apenas um registro. Eu quis documentar o quê? Ele dormindo. Simples. Agora, olha a próxima imagem do mesmo bebê. Aqui é o Theo com 9 dias. Então aqui ele com 10 dias por aí, aqui ele com 9. É o mesmo bebê, são fotos do mesmo bebê. Fotos. Qual que é a diferença de uma imagem para outra? Essa aqui é um registro documental. Essa eu posso dizer que é um registro documental? O que vocês acham? Essa fotografia não é um registro documental. Essa fotografia a gente pode chamar de foto artística. Por quê? Primeira coisa, um fotógrafo especializado foi contratado. Foi pensado num fundo, foi pensado em elementos com cores opostas ao fundo para contrastar e criar um cenário. Então foi pensado num cenário. Foi pensado numa pose para colocar o Theo para essa foto acontecer. Então aqui a gente está falando de fotografia artística. Pela foto a gente não tem como ver, mas eu que estava no ambiente da fotografia, desde o clima da sala onde ele foi fotografado, foi pensada para um bebê recém-nascido. Então essa é a diferença. Registro documental, eu posso registrar meu bebê dormindo em casa, porque eu quero registrar, documentar que ele estava dormindo e eu quero guardar essa imagem. Fotografia artística é tudo pensado. Há uma composição fotográfica de iluminação, de cenário, de elemento ou objeto a ser fotografado num lugar em específico. Então, só para a gente pensar, deu para entender essa diferença de registro documental e fotografia artística? Seguindo aqui,
a gente chega na câmara escura. Vocês têm a câmara escura na página 9. O que é essa câmara escura, né? Essa imagem que você tem na apostila foi a primeira base mecânica que foi criada para a fotografia. Como que ela funciona? A imagem que era visualizada, ela ficava invertida quando observada por esse pequeno buraquinho que era feito aqui, esse orifício. Então, ela permitia essa visão invertida. E aí, gente, olha só, na página 10 da apostila, vocês têm o Entre Ação, que é a nossa atividade dessa semana. Vocês vão criar uma câmara escura. Como o passo a passo dela está bem detalhado na apostila, a gente não vai fazer aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, só, tá? Que eu fiz também a câmara escura. Primeira parte que você vai fazer ali, você vai fazer a primeira caixa da câmara escura. Por que tem que ser com papel preto? Ali ele fala de um papel que tem só uma face preta. Se ele for só de um lado preto, o lado preto fica para dentro sempre. Se for igual o meu, que os dois lados são pretos, não interfere. Você vai usar folha preta, você vai usar fita. Eu usei isolante e eu acho que é a melhor fita. Por que isolante? Para garantir, e porque tem que ser uma fita preta, que não vai entrar luz aqui dentro. Lembra, se a ideia de câmara escura para produzir a fotografia não pode entrar luz porque a luz queima esse filme, só vai dar certo se eu conseguir isolar toda a luz. Então, na primeira caixa, que é com a dimensão da folha sulfite, né, A4 mesmo, eu faço um pequeno furo. Tô explicando rapidinho porque na apostila explica bem detalhadinho, tá? E a gente não vai ter tempo para parar para fazer isso agora. Eu faço um pequeno furo. Se você perceber que seu furo ficou muito grande, como o meu tinha ficado, você pode passar uma fita isolante e furar de novo. Tem que ser um furo que você consiga apenas com o olho olhar do outro lado. Eu consigo enxergar a câmera que está me filmando nesse momento. Essa é a primeira parte da câmera escura. A segunda parte, você vai pegar outra folha do mesmo tamanho, só que da parte horizontal da folha, você vai tirar 1 centímetro de cada lado. A folha vai ficar um pouquinho menor e você vai repetir todo o processo. Com a diferença que você não vai fechar com a própria folha A4 e fazer um furinho. Você vai fechar ou com papel manteiga ou com papel vegetal. O meu exemplo aqui é com papel vegetal, tá? A minha câmera escura, ela ficou com um problema na vedação. Ela ficou com umas frestinhas, então ela não está funcionando 100%. Por isso que você precisa cuidar para vedar bem os ladinhos, tá? Depois que você fez isso, que você colocou, você vai encaixar a sua câmera escura, a menor, dentro da maior. E aí, conforme você vai afastando, ó, aqui tá as duas caixas, você vai olhar por aqui e você vai afastando, vai aparecer imagens projetadas como sombras nessa parte do papel vegetal. O que é importante para você fazer essa experiência? Quando você terminar, você precisa ir num lugar bem iluminado, ou com uma luz muito forte, ou ao ar livre mesmo durante o dia, porque essa luz vai ajudar a desenhar nesse papel a imagem. Mas, ó, entendam bem, depois que você tirar, a imagem não vai estar gravada aqui como uma fotografia. É só o exemplo de câmera escura que você vai conseguir enxergar enquanto você estiver olhando para a luz. Depois que você sair, você não consegue mais enxergar. As imagens vão passar pelo papel vegetal ou papel manteiga, tá? Então, essa é a nossa câmera escura, que é a atividade da semana. Seguindo, vamos lá, estamos quase acabando a nossa aula de hoje. Nós precisamos pensar na composição da fotografia. A composição vai envolver alguns elementos. O primeiro elemento da composição fotográfica é as cores. Por que eu preciso pensar nas cores que eu vou colocar na minha fotografia? Para que essa fotografia chame a atenção do espectador e cumpra com o propósito principal. Nesse exemplo que a gente deu aqui da foto do Theo. Percebam que a composição das cores são cores claras, tudo meio puxado para o azul, para combinar o bebezinho. Uma pele bem branquinha, as cores azul, azul esverdeado. Aqui tem um tom que tem umas mesclas da mesma cor da mantinha que está em cima dele. Qual que é essa cor? Trazer uma tranquilidade. Olha a pose que ele tá. Calmo, sereno, né? 9 dias de vida, não tem que se preocupar. Imagina se colocam, sei lá, um fundo preto com um pano vermelho, cores fortes. Não ia conseguir passar a ideia que
que a fotografia quer trazer. Por isso que eu preciso pensar nas cores. E sempre cores contrastantes. Se o meu fundo tem cor quente, o meu objeto fotografado precisa ser cor fria. Eu preciso ter essa diferença, esse contraste para que a fotografia fique boa e chame atenção. Por exemplo, vou fazer uma fotografia para uma revista para lançar uma coleção de moda, né? Tem pessoal que gosta de desenho, gosta de desenhar figurinos, né? Aí você vai desenhar e a sua coleção de figurinos, todas as roupas são na cor azul. E aí você vai fotografar os modelos com a roupa azul. Rola eu colocar um fundo, uma composição de cenário de fundo toda em azul, se eu quero dar destaque para a roupa que já é azul, não vai ficar legal. Então o que eu posso fazer? Pegar uma outra cor que contraste e colocar no fundo, para que essa cor azul salte aos olhos do espectador. Então na fotografia as cores servem para isso, sempre para contrastar e chamar atenção. Olha esse exemplo aqui. Na Capadócia, tá? Claro que essa fotografia, ela não foi, eu vou lá produzir na Capadócia uma fotografia, então eu quero que os balões subam e fiquem dessa cor e eu quero aquele fundo. Aqui é um exemplo de fotografia ao ar livre, em que a composição casou certinho. Por quê? Os balões coloridos, com um fundo neutro, ó, os balões, várias cores quentes e cores bem contrastantes nos balões. E o fundo, né, neutro, duas cores neutras de fundo. Isso deu um destaque para a imagem fotografada. Então é muito importante para a fotografia a ideia das cores. Segunda coisa que é importante, luz. A iluminação faz todo sentido numa fotografia. Por exemplo, se eu vou tirar uma foto ao ar livre e eu quero que essa foto fique com uma cor diferente, tipo uma cor mais viva, que eu olhe a foto e eu sinta o dia daquela foto. E é um dia de sol, por exemplo. Como que eu tiro essa foto? Eu de frente para o sol ou eu com o sol atrás de mim? Vamos supor que você que está me vendo vai tirar uma foto minha. Onde que eu preciso estar? Eu preciso estar contra o sol ou a favor? Se a gente for pensar, né? Com o sol atrás de mim ou o sol na minha frente? Pensa aí. Se você falou que o sol tem que estar atrás do fotógrafo, você acertou. Por quê? Se o sol está atrás de você, atrás da sua câmera, ele não vai interferir na captura de imagem. Ele vai simplesmente me iluminar para a foto. Agora, se o sol está atrás de mim e você vai bater uma foto minha, essa luz do sol vai ofuscar a sua lente e vai dar quase aquele efeito de queimar o filme, mas como é foto digital, não vai queimar. Então o que vai acontecer? Eu que sou o objeto a ser fotografado, eu vou virar uma sombra apenas e se o objetivo não era esse, era que eu aparecesse, não vai dar certo. Agora, se a sua ideia é que aparecesse somente a minha sombra, como, por exemplo, vou mostrar depois uma ideia de pôr do sol e a sombra da pessoa, aí sim, aí você vai mirar a sua câmera no objeto a ser fotografado ou na pessoa e contra o sol atrás da pessoa. Esse sol vai incidir na sua câmera e o personagem a ser fotografado, o objeto, vai ficar todo escuro, vai ficar na ideia de sombra, aí dá certo. Se forem fotos em estúdio, a iluminação vai ajudar a criar o cenário e o ambiente que eu quero. Eu quero um clima de pôr do sol, mas a foto é em estúdio. Como que a gente faz? Vamos fazer combinação de luz vermelha com luz amarela, luz laranja. Talvez a gente coloque um pouquinho de luz mais escura, quase indo pro preto, para dar uma ideia de anoitecer. Combinações de luzes para estúdio. E quando a gente fala de ar livre, aí depende do que eu quero. Se eu quero, de repente, uma foto que ela vai ter um clima mais romântico, eu posso usar o pôr do sol, eu posso usar o nascer do sol. As duas formas dá certo. Qual que é a melhor forma de tirar foto? Num dia de sol ou num dia nublado? Geralmente, um dia sem sol, a luz natural fica melhor para a foto do que um dia ensolarado. Porque o dia ensolarado eu vou ter que contar sempre com a direção do sol. Se eu tô aqui e o sol tá atrás de mim, eu vou ter que mudar. E o dia ensolarado vai produzir muitas sombras nas imagens a serem fotografadas. E se eu não quero essa sombra, o dia de sol pode atrapalhar. Então, o dia nublado, ele é o melhor dia para você compor o maior número possível de criações fotográficas. Então, ele é melhor. O exemplo que eu falei, a câmera está contra o sol. O sol está vindo de frente com a câmera. Os objetos fotografados acabam se transformando em sombra por conta disso. Sempre que eu fotografo contra o sol, eu transformo em sombra.
a favor do sol, eu ilumino o objeto a ser fotografado. E aí a gente chega na nossa última observação da aula de hoje, que é o enquadramento. O que é enquadramento? Eu dei exemplo para vocês no início da aula das câmeras analógicas. A câmera analógica, vocês não vão conseguir ver aí, né? Mas de repente, quando a gente voltar, eu mostro para vocês. Ela tem um visor e dentro desse visor eu tenho uma delimitação de espaço. Ou seja, se eu vou fotografar e eu preciso enquadrar, todo o meu objeto a ser fotografado precisa estar dentro dos risquinhos de delimitação da imagem. Se eu fotografar fora disso, quando eu pegar a foto, vai ter coisas que eu não gostaria de ter fotografado. No caso da câmera digital, que eu não tenho essa delimitação, eu preciso escolher. O que é enquadramento? São as minhas preferências para a imagem. Eu quero que na minha fotografia saia essa câmera escura e esse celular. Então eu preciso focar nos dois. Prof, mas está aparecendo parte do quadro atrás. Então você precisa mudar o seu enquadramento a ponto que não apareça o quadro, ou mudar os objetos de lugar, ou mudar o seu lugar da câmera e o ângulo de câmera. Então, enquadramento são as nossas escolhas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os tipos de enquadramento. Então, a gente vai ver enquadramento por enquadramento, como que ele funciona. Nós vamos falar também sobre angulação de câmera, se eu quero que aquele objeto pareça maior do que ele é, o que eu tenho que fazer com a câmera. Se eu quero que o objeto a ser fotografado pareça pequeno, se eu quero que ele pareça do tamanho normal, como que eu faço isso? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, aguarde a postagem de vocês da câmera escura. Eu vou fazer mais um pedido. Depois que você fizer a sua câmera escura e registrar lá no Classroom, não jogue ela fora. Quando a gente retornar, vocês vão trazer ela para a sala para a gente explorar um pouquinho a sua câmera escura e de repente a gente pode até ir para o pátio da escola e ver como a gente consegue observar esse pátio através de uma câmera escura, ok? Até a próxima aula!